aí, galera do Mais dois, tudo bom? Então, tô de volta aqui agora para falar de máquina térmica. E máquina térmica teve uma função muito importante na vida do homem, né? Você já deve ter visto lá na aula de História, né, a respeito da Revolução Industrial. Uma das construções mais importantes da Revolução Industrial foi a chamada máquina a vapor. E qual era a função dessa máquina a vapor? O sujeito usava algum tipo de combustível, colocava num forno, gerava calor com fogo, né? E esse calor se transformava em algum tipo de trabalho mecânico. Como assim, né? Essa máquina a vapor usava água, né? Como é que o sujeito fazia? O sujeito ficava esquentando a água até ela ferver, aí aquele vapor saía da caldeira, tipo uma panela de pressão, em altíssima velocidade, né? E acionava, por exemplo, a turbina de um barco a vapor, tá? Essa máquina a vapor, ela é importante porque ela retira, é óbvio que eu coloquei aqui um sujeito colocando carvão, né? Mas repara, ele colocar o carvão não é tão desgastante assim, não precisa tanta gente assim para colocar o carvão na máquina. Imagina se tivesse que remar o barco, ia precisar de muito mais gente, ia precisar de muito mais força humana, trabalho humano para fazer o barco se movimentar. Nesse caso aqui vai ter um sujeito jogando carvão lá na máquina, joga carvão, e aí aquele carvão pega fogo, esquenta uma água, né? Faz essa água ferver e o vapor em alta velocidade aciona uma turbina fazendo esse trem aqui entrar em movimento. No caso é um barco, mas tem a trem. A Maria Fumaça também é uma máquina térmica, funciona com a máquina a vapor. Então qual é a ideia disso daqui? A ideia disso daqui é queimar algum tipo de combustível, carvão, diesel, gás natural. O gás natural já é mais recente, mas a máquina térmica ainda funciona hoje, tá? Então, usar algum tipo de combustível, aí pode ser lenha, pode ser gasolina, pode ser etanol, pode ser qualquer tipo de combustível que você queime e gere calor, e você pega este calor e transforma em trabalho. Ou seja, esse trabalho pode gerar algumas coisas, pode gerar um movimento, né? Um movimento de um carro, por exemplo. Você tem lá o combustível que entra no motor, estoura, queima, gera calor e dá movimento, né? Uma outra máquina, por exemplo, que pode gerar uma força, um compressor, uma máquina que possa puxar ou empurrar alguma coisa. Você pode fazer isso, né, com calor gerando trabalho e até energia mecânica também. Você pode fazer uma máquina térmica que gere trabalho mecânico para, por exemplo, elevar pegar um elevador e colocar no alto, ou seja, você está pegando essa energia térmica aqui, que é calor, está convertendo em energia mecânica, energia potencial gravitacional. Tá? Então, esse é o princípio que norteou os inícios lá da tua Revolução Industrial. Por quê? Porque você tira o homem de ter que fazer muito esforço físico, tá, para ter uma máquina operando e trabalhando por ele. Isso muda radicalmente como as coisas funcionavam, principalmente na Europa. Tá? As pessoas começam a ter que trabalhar menos, e aí se você trabalha menos, sobra espaço no seu dia a dia para pensar mais. E aí você vê o tanto de mudanças velozes e rápidas que aconteceram desde a Revolução Industrial, né? Uma máquina, uma tecnologia, né, fez uma diferença muito grande na sociedade humana. Só que tem um porém. Na hora da gente representar como é que funciona uma máquina térmica, o que a gente nota? Que esse calor que eu vou gerar pela queima do combustível, esse calor ele não consegue ser convertido integralmente em trabalho mecânico. Tá? Você não consegue pegar todo o calor da queima desse combustível e transformar em trabalho. Então, se a gente supor que eu jogo carvão lá dentro e queimando esse carvão eu gero 1000 joules de energia térmica, eu não consigo usar esses 1000 joules para transformar em movimento. Eu sempre perco um pouquinho. Né? Para te dar um exemplo do teu carro ou do carro do seu pai, de quem for, você liga o motor, queima um combustível fóssil, mas o seu motor aquece, precisa inclusive do radiador e um sistema de arrefecimento. No caso dos carros mais comuns, você usa lá a água para fazer a refrigeração do teu automóvel. Em outros veículos, alguns veículos mais antigos, o Fusca, a Kombi, a Variant, a Brasília, esses carros usam uma refrigeração a ar. É um pouquinho diferente, mas ainda precisa de uma refrigeração. Por que precisa dessa refrigeração? Porque parte daquele calor que você usou e gastou um pouquinho em trabalho, você vai jogar fora para um outro lugar. Você não consegue usar tudo. E isso é o que a gente chamou de primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica. Vamos ler o enunciado. O primeiro enunciado diz que é impossível para uma máquina térmica operando em ciclos. E aí, ó, tu lembra daquela aula de ciclos? Lembra da aula de ciclo, transformação cíclica? Bom, é impossível para uma máquina térmica operando em ciclos converter calor integralmente em trabalho. Ou seja, eu queimo lá,
um carvãozinho, um diesel, um petróleo, o diabo que for. Vou gerar calor e vou pegar uma parte desse calor e vou converter em trabalho. E esse trabalho vai fazer alguma coisa para mim. Seja operar a máquina da fábrica, seja movimentar um barco, né? E repara, imagina só, antigamente você precisava contar com vento, contar com correnteza, contar com remador. Agora tu liga a máquina, fica só botando carvão lá e tu vai muito mais longe. Diminuem-se as distâncias no mundo quando você tem uma máquina dessas, tá? Então, só que, com uma ressalva, eu não consigo pegar esse calor e converter integralmente em trabalho. O que já é ótimo, né? Por que já é ótimo? Porque antes você não tinha isso. Antes tinha que ter um sujeito lá para remar, antes você tinha que esperar ventar, né? Imagina quantas coisas aconteceram na história porque rolou um vento ou não rolou um vento na hora de um barco precisar ir para um lugar ou para o outro, né? Imagina isso. Aí, esse meu primeiro enunciado, ele vai me mostrar que algumas coisas a gente tem que ter em mente. Por exemplo, hoje em dia, a gente se preocupa muito com a questão da poluição, com a questão da emissão de CO2, porque a gente tem muita máquina emitindo CO2. As grandes usinas, que a gente chama de termoelétricas, elas usam combustível fóssil para gerar energia elétrica. E a gente usa muita energia elétrica, seja em casa, seja na indústria. Tem os carros, a maior parte dos carros usa combustível fóssil para se movimentar. Isso é um problema para a gente hoje. Mas repara que nessa época daí, não era um problema para esses caras, não tinha poluição. O ar, os caras estavam nem aí para se vai poluir o ar, se não vai poluir o ar, se isso vai dar algum tipo de consequência. Eles queimavam combustível fóssil mesmo, porque para eles não representava nada. Não é que eles eram ruins, não é que eles eram chatos, maus, bobos, feios. É que para eles não existia o problema da poluição. Isso tornou para a gente, né, um problema agora. E tu vai entender por que eu estou falando isso. Porque olha como é que funciona a representação de uma máquina térmica. A gente diz que tem uma fonte térmica quente. O que seria a fonte térmica quente? Seria lá aquela máquina pegando fogo, né, que você está jogando carvão, jogando carvão, jogando carvão. Isso vai te gerar um calor dessa fonte. Então a gente tem lá a minha fonte térmica quente e é a partir da fonte térmica quente que sai o calor da fonte quente, ou a gente chama calor quente. Pegou aí? Calor quente? Então, lá da minha fonte térmica quente vai sair o calor quente, que vai ser utilizado pela minha máquina térmica para realizar trabalho. Ou seja, o meu calor da fonte quente passa pela máquina térmica. No caso aqui da minha máquina térmica seria a caldeira, desse exemplo aqui do barquinho a vapor, seria a caldeira com vapor. Vai transformar parte disso em trabalho e vai jogar fora para a fonte térmica fria o calor da fonte fria, ou o calor frio, né? Fica meio estranho, né? Calor frio, calor quente, mas é essa a nomenclatura. Então, olha só, eu tenho um calor da fonte quente que vai passar para a máquina térmica. A máquina térmica vai usar um pouco disso em trabalho e vai rejeitar o resto que sobrou para a tua fonte térmica fria. No caso do teu carro, né, o que seria o calor da fonte quente? Seria o calor da explosão do combustível. O que seria a máquina térmica? Seriam lá os pistões e os cilindros do teu carro que vão realizar o trabalho para ele se movimentar e te levar de um lugar para o outro. E o que seria a minha fonte térmica fria? É justamente o teu radiador ou o teu sistema de arrefecimento que vai receber aquele calor. Sabe, inclusive, que tem que ter esse sistema para a tua máquina não superaquecer. Beleza? Então, por conservação de energia, repara, como não dá para criar energia nem destruir energia, eu sei que de todo aquele calor que veio da fonte quente, um pedaço tem que sair para o trabalho e outro pedaço tem que sair para a fonte fria. Então, ó, o calor da fonte quente, ele vai ser igual à soma da energia que virou o trabalho e da energia que foi jogada lá para a fonte fria. Ou seja, o calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. Olha lá, o calor da fonte quente é igual ao calor do trabalho mais o calor da fonte fria. Espera aí. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que isso é um princípio de conservação, tá? Não se perde energia no processo em termos da energia deixar de existir, né? Eu não consigo transformar isso em trabalho. Por isso que um carro, por exemplo, que fica muito tempo no engarrafamento, gasta mais gasolina do que um carro que anda direto. Se você perguntar para o teu pai, você vai ver que o teu carro ele tem um rendimento em termos de quilômetros por litro muito maior quando está na estrada do que quando está no trânsito. Por quê? Porque no trânsito o teu carro fica gastando combustível parado, porque o teu motor não para de funcionar. Como o teu motor não para de funcionar, ele está lá consumindo para o motor ficar funcionando, aí quando você engata a marcha ele anda, mas logo depois tem que parar, ou seja, você perdeu energia, porque você vai ter que frear a tua máquina, vai frear teu carro, aquela energia que você deu para ele entrar em movimento, você já perdeu de novo para o freio, né? Então repara aqui, tem toda essa questão de conservação. Agora, onde que entra aquele papo que eu te falei que as pessoas não se preocupavam tanto com a poluição?
Como não tinha essa preocupação aqui, não importa o quanto de combustível que eu usar, primeiro, tinha carvão, tinha óleo para tudo que é lado. O petróleo não era um negócio muito explorado. Os combustíveis fósseis não eram tão explorados assim, né? O pessoal usava para queimar alguma coisa, mas numa máquina, em larga escala, né? Porque imagina que da primeira vez que inventa um negócio desse, todo mundo agora quer ter um negócio desse andando para lá e para cá, para lá e para cá. Vai aumentar o consumo de combustível, só que tinha carvão para dedéu, tinha muito carvão, tinha muito combustível. Então, o cara não estava muito preocupado em poupar este combustível. Hoje em dia, a gente vai lá no posto de gasolina, eu arrisco a dizer que eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas hoje a gasolina onde eu coloco está R$ 3,49. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas dá uma olhada na gasolina, no posto de gasolina hoje para você ver quanto tá e compara. Hoje em dia o combustível tá muito caro, por quê? Porque tem muita gente usando e já tá ficando mais escasso o combustível fóssil, né? Então por isso tá ficando mais caro. Nessa época eles não ligavam para isso, então não importava se você gastava 1 tonelada de carvão para andar meio metro. Não importava se você gastava 1 tonelada de carvão para carregar um pouquinho de coisa, porque você tinha carvão pra caramba e a poluição não era um problema. Agora, nos dias de hoje, e a partir do momento que o consumo de combustível fóssil foi ficando cada vez mais difícil, foi ficando cada vez mais caro, o pessoal começou a ter que pensar o seguinte: peraí, por que a gente não melhora agora o rendimento da máquina térmica? Como assim melhorar o rendimento da máquina térmica? Fazer com que ela gere mais energia por combustível. Ou seja, antes eu tinha lá 1 kg de carvão mineral, me gerava um determinado trabalho. Pensa em deslocamento no rio, né? Eu com 1 kg de carvão andava 100 metros no rio. Por que agora eu não tento melhorar a minha máquina térmica para fazer com que ela gaste menos combustível para andar a mesma coisa? Ou gaste a mesma coisa, mas para andar mais? E aí vem a nossa ideia do rendimento da máquina. Eu quero melhorar o rendimento da máquina. E o que é o rendimento? É o quanto que você consegue utilizar de energia do tanto que você tem disponível. Por quê? Porque você sabe que um pouquinho você perde, tá? Então, ó, repara só, o que vai ser energia útil? Útil, a gente está falando, vai ser justamente o trabalho que a minha máquina gera, ou seja, é o W de trabalho. E o que vai ser o disponível? Vai ser todo aquele calor que vem lá da fonte térmica quente, certo? Então eu vou dizer que o rendimento, isso aqui não é um N, isso aqui é uma letra grega que chama eta, tá? Então, eu vou dizer que o rendimento, coloca aí, hein? O rendimento é trabalho dividido por calor da fonte térmica quente. Mas aí a gente vai fazer uma brincanagem. O que é uma brincanagem? Olha só, eu vou pegar esse calor da fonte fria que está aqui e vou jogar para o outro lado. Quando eu jogar para o outro lado, muda o sinal. E aí vai ficar à direita W e à esquerda QQ menos QF. Ou seja, o meu W, que é o trabalho, vai ser calor da fonte quente menos calor da fonte fria. E aí eu posso separar as frações. Separando as frações, eu vejo que, olha só, tem calor da fonte quente dividido por calor da fonte quente. Quanto é que é um número dividido por ele mesmo? Não é 1. E vai continuar esse QF sobre QQ. Ora bolas! Eu tiro que o rendimento da minha máquina vai ser, então, que eta, ou seja, o rendimento vai ser 1 menos QF sobre QQ. Como esse QF não pode ser 0, porque não dá para aproveitar toda a energia térmica em trabalho, ou seja, eu aciono a máquina térmica, vai gerar trabalho, mas sempre vai perder um cadinho para a máquina, para a fonte fria. Sempre vai perder um cadinho para a fonte fria. Ou seja, esse QF nunca vai ser 0, porque eu sempre perco um pouquinho. Então, ó, este valor vai ficar QF sobre QQ. Vai ser sempre diferente de 0. Ora, então vai ficar 1 menos essa fração. Ou seja, o teu rendimento ele vai ser sempre menor do que 1, ou seja, menor do que 100%. O que teria que rolar para eu ter um rendimento de 100%? Ora, ou o calor da fonte quente teria que ser infinito, combustível infinito, pensa, não tem. Ou o calor da fonte fria teria que ser nulo, ou seja, a minha segunda lei da termodinâmica teria que ser quebrada. E não pode, né, galera? Então, fica por aí. Ideia, o rendimento da tua máquina térmica não pode ser 100%. Tem que sempre ser menor do que isso. Tranquilinho? Então, a gente se vê na próxima, em que a gente vai falar de refrigeradores. Até já!